da Hawaiian Gardens, uma gangue assassina dos arredores de Los Angeles. A gente brincava com todo mundo numa grande área. Nossa gangue não era amiga de ninguém. A gente acabava sempre na prisão. Minha mãe tinha que soltar a gente toda semana. Às vezes 2, 3 vezes por semana. Porque a gente sempre estava fazendo alguma coisa. Quase sempre roubando. Se os policiais pegassem alguns de vocês, qual era a força da regra de nunca delatar ninguém? O código de silêncio era rígido? Era desde criança, É. A gente não dizia nada. Se alguém violasse o código, era muito ruim? Se a pessoa não fosse embora, ela se dava mal. Recebia o troco e hoje em dia isso ainda é verdade. No meu bairro você ainda morre por causa disso. A gente sempre cuida um dos outros. Se você precisasse de dinheiro, alguém te dava. Vamos, vou te levar para um jantar, ou toma um dinheiro aqui, ou vamos usar alguma coisa. Bom, se ele tivesse um quarto, você podia ficar, dormir na garagem. É claro, pode ficar aí. Essa lealdade rapidamente se estende à represália mortal. Enquanto Salsito e 2 companheiros de gangue estão presos, ficam sabendo que um dos seus havia sido assassinado. Determinados a se vingar, planejam o assassinato do membro de uma gangue rival. A gente entrou na cozinha e sentou atrás dele. Um dos meus amigos sentou aqui, éramos 3, e meu amigo atrás dele estava com um cabide. A gente estrangulou ele, meu outro amigo começou a esfaquear. Fui até a porta e impedi que qualquer outro entrasse. A gente queria dar uma lição. Sei. Você mata um dos nossos, nós matamos um dos seus. Olho por olho. Isso. A gente matou ele. Depois um dos meus amigos se sentou para assistir um jogo e eu e o outro fomos jogar ping-pong. Eles acharam que a gente era animal, sabe? E eu tenho que concordar com eles. Pela falta de sentimento. Porque eles, você sabe, esses desgraçados não têm sentimentos. Uhum. Eles tiram a vida e não se importam. Sabe, naquela época eu também não me importava. Hoje, após mais de 20 anos numa gangue e muitos anos na prisão, Joseph Salsito é um homem livre. Ele diz que está deixando a vida de gangster para trás e tentará viver sob o mesmo código de valores que rege o resto da sociedade. Levei muito tempo para aprender essa lição. Não vai acontecer de novo. Não é impossível para o criminoso abandonar esse comportamento. Mas membros de gangues como Joseph Salsito enfrentam um desafio único. Eles viveram num ambiente onde a violência e mesmo o assassinato era aceitável. Para mudar seu comportamento, eles precisam se reinventar, rejeitando a única vida que conheceram. Só o tempo dirá se o Sr. Salsito conseguirá escapar do mundo das gangues. Veja agora um vídeo interessante de uma senhora que teve uma experiência de quase morte e ela foi levada ao seu obsessor para pedir perdão, obsessionada mais é do que o inimigo de vidas passadas a quem ela causou algum prejuízo. Então, se nós somos bons agora, no passado a gente não foi tão bonzinho assim, por isso que a gente tem o dever de perdoar os nossos irmãos criminosos. Luz no fim do túnel. Saída ou porta de entrada para uma outra vida. As visões de quem esteve à beira da morte são impressionantes. Marisa e Solon não esperam que alguém acredite no que eles viram do outro lado, mas estão convencidos de que voltaram diferentes. Eu tive a tal viagem, né, que é muito conhecida, a viagem pelo túnel, né? Que você sai por um túnel, a descrição é comum, né? Naquela manhã, algo dizia que Marisa tinha de pedalar no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E veio o inesperado. Eu andei 500 metros e tive uma dor alucinante na minha cabeça deste lado. Você se lembra de ter sido socorrida aqui, não? Lembro da viatura, mas não lembro do Fernando. Eu fiquei sabendo do Fernando através de uma amiga minha. Você não sabe quem chamou, como é que chegou essa viatura? No meio de milhares de pessoas, Fernando prestou atenção na desconhecida. Pela expressão eu já voltei, falou, não está bem, e já fui avisar a viatura. E quando eu voltei para ela já estava sentada na calçada, e nesse momento ela já foi para a cadeira.
e ficou deitada ali. Nisso a viatura já estava se aproximando. Marisa foi levada a um hospital. Tinha sofrido um derrame. No quarto, sua última lembrança é de uma moça oferecendo um copo d'água. Toma para eu poder te ajudar. Eu tomei e vomitei essa água e saí por essa água. Não era um túnel, não era um funil, era água. Saiu? Sai por ele. Sai. Sai. Saiu do corpo. Acredito que sim. Desacordada, em coma, numa UTI e ao mesmo tempo partindo para uma viagem surpreendente. Cheguei num lugar cinza. O ar era pesado, assim, parecia que tinha uma névoa. E tinha um homem, muito grande, um guerreiro. Aí comecei a falar com ele e pedia perdão. Perdão, general. Me perdoa. E ele não me olhava. Marisa diz ter regredido a uma outra vida por causa de algo ruim que fez no passado. Que eu não era leal. Eu articulei batalhas para ele, mas eu articulei matá-lo. E a morte foi punhaladas. Tudo teria acontecido há 4.000 anos. A gente sabe. Eu sempre digo que basta a gente olhar no espelho. Todos os dias a gente sabe o que a gente fez de bom e de ruim. Ninguém precisa acusar. O mais incrível é que depois de tanto sofrimento, ela não teve o perdão que esperava. Assim mesmo, acha que não perdeu a viagem. Então eu acredito que ele teve essa oportunidade para ele evoluir. Mas ele não quis, é livre-arbítrio dele. Mas o grande ensinamento que me passaram foi que se não faça para não ter que pedir perdão. Marisa voltou do coma cheia de histórias e, para a surpresa dos médicos, sem nenhuma sequela do derrame. Quando eu cheguei no quarto para conversar com ela, ela encontrava sentada no sofá e o marido que estava sentado na cama, né? Então foi até uma surpresa. Ela estava toda arrumada, toda bonita e surpreendeu. Ela quis saber quem era o desconhecido que a salvou no parque. Ganhou um amigo. Eu acho que a vida é isso, assim. As pessoas passam na vida da gente e a gente tem que prestar atenção. A chamada experiência de quase morte tem se tornado mais comum à medida em que a medicina avança. Técnicas de ressuscitação do coração e dos pulmões permitem o socorro de pacientes que há algumas décadas dificilmente voltariam à vida. Médicos que trabalham em UTIs ouvem histórias ricas em detalhes, relatos de pessoas que não admitem a possibilidade de terem tido alucinações. Eu falo para você, olha, isso foi a coisa mais real que eu já vivi na minha vida. E é isso que diferencia marcadamente de uma experiência conduzida por uso de drogas, seja ele abusivo ou terapêutico. Veja agora um criminoso cruel que não se arrependeu, não. Esse, quando morrer, vai virar chefe de gangue no plano espiritual. O Dr. Michael Stone está investigando gangues assassinas. Ele se concentra na mais conhecida organização criminosa do mundo, a máfia italiana. Embora seus crimes brutais e sensacionalistas ocupem as manchetes dos jornais, seus instrumentos de morte, os matadores contratados, precisam trabalhar sem serem detectados. Agosto de 1972. Município de Bucks, na Pensilvânia. Num local remoto, Richard Kuklinski arma uma câmera. Do outro lado, há um homem amarrado e amordaçado. Após ligar a câmera, Kuklinski vai embora. Ele volta dias mais tarde, após os ratos terem comido a vítima viva. Kuklinski envia a terrível fita para seus empregadores, membros do alto escalão da máfia de Nova York, como prova de execução. Durante mais de 30 anos a serviço da máfia, Kuklinski mata e tortura pessoas sob encomenda. Seu motivo é simples: dinheiro.
Como matador da máfia, Kuklinski é, em certo sentido, o símbolo da cultura de gangue. Sua disposição em cometer assassinato por dinheiro indica uma devoção completa ao estilo de vida da gangue. Kuklinski não se sente afetado pelos atos extremos de violência e tortura. Para ele, isso faz parte do trabalho. O desenvolvimento desse comportamento psicopata pode ser rastreado até sua infância. Jersey City, 1935. Richard Kuklinski nasce numa família católica polonesa. Sua mãe é negligente e indiferente. O pai, alcoólatra, abusa dele e de seu irmão mais velho. Aos 5 anos, o pai de Richard espanca seu irmão até a morte. Kuklinski mostra sinais precoces de comportamento violento. Ele inventa métodos terríveis de torturar animais. Ele amarra 2 gatos um no outro e assiste enquanto eles lutam até a morte. Aos 14, mata outro adolescente a pancadas por provocá-lo. Ele esconde o corpo e não sente remorso. Ainda adolescente, Kuklinski forma uma gangue de rua implacável, que logo chama a atenção de um mafioso local. Como teste, a máfia pede que ele assassine 2 membros de sua própria gangue. Ele cumpre a ordem sem hesitar e também dessa vez não mostra sinais de remorso. O comportamento extremamente psicopata de Kuklinski o torna o assassino ideal. Ele trabalha sozinho, não tem medo e sente prazer em matar. A máfia é um lar perfeito para Kuklinski. Ele finalmente consegue respeito. Adulto, Kuklinski se torna matador em tempo integral para a máfia de Nova York. Ele executa qualquer tipo de vítima: informantes, testemunhas, rivais. E para eliminar seus alvos, ele usa uma grande variedade de métodos que o desafiam e satisfazem sua necessidade de violência. Ele mata com balistas, spray de cianureto e, em alguns casos, grava os assassinatos como prova. Apesar de trabalhar como matador durante décadas, a polícia não conhece Kuklinski. Para a sociedade, ele é um homem de família, com esposa e 3 filhos, morando nos subúrbios de New Jersey. Nem a família suspeita que Kuklinski seja um matador de aluguel. No início da década de 80, Kuklinski ganha dezenas de milhares de dólares pelos assassinatos. Mas ele quer mais dinheiro e forma uma gangue de ladrões profissionais. Eles entram em residências e estabelecimentos comerciais e roubam qualquer coisa que tenha valor. Mas em 1982, vários membros da gangue de Kuklinski são presos após um roubo mal feito. Os investigadores descobrem que seu chefe não é só um ladrão, mas também um matador. Ele trabalha para a máfia há décadas e poderia ser responsável por centenas de assassinatos. A polícia percebe que pode ter um assassino em série nas mãos. A seguir, o investigador aposentado John Cameron reconstitui o caso Kuklinski. Inspirado da Páscoa está de estadual. Ligados a Kuklinski, todos ficaram impressionados com a ausência de indícios nos locais dos crimes. Não havia impressões digitais, armas e às vezes nem corpos. Kuklinski tinha uma habilidade incrível para escapar à investigação. Os crimes de Kuklinski mostram um assassino astuto. Os dias se passam sem que nenhum novo indício o ligue aos homicídios, para o desespero dos investigadores. Kuklinski era um matador profissional, e os investigadores não podiam contar com uma falha sua. A única coisa que eles sabiam